Tô vendo aí, todo mundo postando fotinha de presente do Dia dos Namorados, chocolates, todo mundo se acabando no doce. Mas se chegar um paciente com cetoacidose, ninguém tá sabendo cuidar, né? Se chegar um paciente com cetoacidose, todo mundo vai reclamar de ficar vendo glicemia, ficar hidratando o paciente, né? Ninguém quer saber de cuidar de ninguém com cetoacidose não, né? Brincadeira. Cetoacidose diabética é uma complicação da diabetes com 4 componentes que você não pode esquecer: hiperglicemia, acidose metabólica, cetose e desidratação. Tudo começa com deficiência profunda de insulina, então é por isso que essa complicação vai atingir principalmente pessoas que têm diabetes tipo 1, porque nesse primeiro momento são pessoas que não sabem que têm diabetes, elas não tomam a insulina. Então acaba elevando muito os níveis de glicose, o corpo começa a produzir corpos cetônicos, aí vai levando a acidose, leva a desidratação, e essa pessoa vai para o atendimento hospitalar e descobre que tem diabetes. E um outro fator desencadeante da cetoacidose diabética são as infecções. Pessoas que têm diabetes e que desenvolvem algum processo infeccioso têm uma grande possibilidade de evoluir com cetoacidose diabética. Nosso corpo tem toda uma resposta inflamatória que aumenta as catecolaminas, acaba elevando os níveis de glicose no sangue e aí desencadeia também uma cetoacidose. Tá, mas e como é que tudo isso acontece? A insulina, ela é responsável por levar a glicose para dentro da célula da gente, certo? A célula da gente, ela não escuta a glicose. A insulina tem que ir lá, se ligar à glicose e entregar ela para a célula, certo? Então, mesmo com esse tanto de glicose aí presente na corrente sanguínea, os músculos estão achando que não tem nada disponível para eles. Então, começa a ação dos hormônios contrarreguladores, que na ausência da insulina vão começar a agir, que são o glucagon, o cortisol e as catecolaminas. Essa ausência de glicose vai fazer com que as células entendam que elas precisam catabolizar para poder ter mais fonte de energia. Isso vai levar a muito metabolismo de gordura, leva a lipólise, leva a proteólise também, glicogenólise. A lipólise, ela vai levar um probleminha importantíssimo na cetoacidose diabética. Ela leva um monte de AGL lá para o fígado, esses ácidos graxos livres ficam todos ali acumulados nos hepatócitos e eles precisam ser oxidados. Num contexto normal, quando você tem insulina presente ali para fornecer a glicose para os tecidos e tudo mais, você não tem a oxidação desses ácidos graxos livres, porque eles não vão estar ali acumulados, já porque você não vai ter lipólise, certo? Só que a deficiência total dessa insulina vai fazer com que o sistema enzimático que atua ali fique livre para atuar, porque a insulina não está ali para inibir esse sistema enzimático, entendeu? Explica direitinho, né, linda? Quando a insulina está agindo direitinho no nosso corpo, ela consegue levar a glicose para os nossos tecidos, certo? E aí a gente não vai precisar ter lipólise, proteólise, blá blá blá. Né? Então, se você não tem lipólise, você não precisa oxidar essa gordura toda no fígado. Então, esse sistema enzimático não vai precisar agir. Tá, Jondra, mas é só a ação da insulina que vai inibir a ação desse sistema enzimático? Não, é justamente uma molécula que tem o nome de malonil-CoA. É ela que atua diretamente na inibição dessa atividade do sistema enzimático. Mas para isso, para ela poder agir, você precisa que tenha insulina atuante no organismo. E tem outra bonitinha também, que é uma enzima que ativa a molécula malonil-CoA, viu? Que é a acetil-CoA carboxilase. Entendeu? Só que aí, quando os níveis de insulina caem e os de glucagon aumentam, a atividade dessa enzima vai ficar bloqueada, ela vai ser totalmente diminuída. O que diminui a ação do malonil-CoA, que é aquela molécula que diminui a ação do sistema enzimático. E aí, se você não tem o malonil-CoA, o sistema enzimático fica livre para atuar. E o nome desse bonito é carnitina aciltransferase. Então caíram os níveis de insulina, subiram os níveis de glucagon, já era. A festa do acetil-carboxilase acaba porque ele não vai poder mais atuar, vai ficar com a atuação inibida, aí ele não vai ativar o malonil-CoA e por sua vez ele não inibe a ação do sistema enzimático. E aí esse carnitina aciltransferase, esse sistema enzimático, vai ficar livre para oxidar a gordura. E aí vai oxidando. Mas e aí? Com tanta oxidação, o que acontece? É aí que tá o babado, menina.
Pois é. Esse tanto de ácido graxo oxidado vai virando acetil-CoA. Acetil-CoA, acetil-CoA. E quando isso ultrapassa a utilização hepática, quando os hepatócitos não aguentam mais tanto acetil-CoA, vai começar a virar corpo cetônico. Pois é. É daí que vem o acúmulo de corpos cetônicos na corrente sanguínea. E quem são esses corpos cetônicos? O nosso lindo BHB, que é o beta-hidroxibutirato, que é o corpo cetônico que mais está presente, tá? O acetoacetato e a acetona. São esses três. E com esse tanto de corpo cetônico no nosso sangue, o pH do sangue começa a cair, a ficar mais ácido. E isso que vai levar à acidose metabólica, com o anion gap elevado, hein? Até aqui a gente já entendeu bastante da cetoacidose diabética, hein? Você já sabe o mecanismo da hiperglicemia, você já viu como é que ocorre a liberação dos corpos cetônicos no nosso corpo e você já sabe o que é que vai levar à acidose metabólica. Mas e a desidratação? Como é que vai acontecer? Assim já fica mais fácil entender, né, gente? É óbvio, com esse tanto de glicose na nossa corrente sanguínea, o que vai acontecer? Aumenta a osmolaridade plasmática. O líquido que está intracelular começa a ir para o meio extracelular para buscar esse equilíbrio no nosso corpo. E aí as nossas células vão ficar super desidratadas. Ou melhor dizendo, a gente vai ter desidratação celular. E aí, em consequência disso, você vai ter glicosúria, né, que é a presença de glicose no xixi, a diurese osmótica e também piora da função renal. Essa desidratação vai te levar a perder pelo menos aí 5 a 10% do peso corporal. Gente, isso é muito, muito ruim para o organismo da gente. Não vou falar aqui sobre toda a investigação clínica para ver o diagnóstico e tudo mais, porque senão esse vídeo não vai ter 10 minutos. Vamos pular para a parte do tratamento. Primeiro vai ser classificada a cetoacidose, se é leve, moderada ou grave, e é óbvio que os casos moderados a graves são os que vão para a gente na UTI. Se você está achando que para começar o tratamento desse paciente você já vai dar logo insulina, já pensou errado. Porque não é assim que a gente começa o tratamento da cetoacidose diabética. Principalmente nos casos graves, o principal objetivo é hidratar esse paciente. Porque a hidratação ela já vai diminuir a retenção de glicose de corpos cetônicos no plasma, ela diminui o estímulo adrenérgico, ela diminui a resistência à insulina e ela diminui a Gliconeogênese hepática, porque enquanto tá uma atividade grande daquela de glucagon, o organismo tá achando que não tem glicose disponível no organismo e o fígado vai continuar fornecendo glicose para o nosso corpo, né? Isso é óbvio. E os estudos mostram pra gente que não tem diferença na mortalidade entre você começar a hidratação primeiro do que a insulina. Então, se isso vai te permitir uma melhor atividade da insulina e uma melhor resposta do teu organismo, então já vamos começar com a hidratação, certo? Então, lembrando, voltando para o comecinho aí do vídeo, a gente sabe que um dos fatores desencadeantes para a cetoacidose diabética é a infecção. Então, provavelmente, esse paciente vai precisar, sim, de volume, vai precisar restabelecer essa hidratação. Então, é mais um motivo para a gente priorizar a hidratação em detrimento da insulinoterapia. E aí, falando desse tratamento, a gente precisa focar também nas possíveis complicações. Esse paciente tem um risco altíssimo de distúrbio eletrolítico, então a gente precisa monitorar os eletrólitos. O pH do sangue não vai ser corrigido com bicarbonato assim de imediato, porque muitas vezes, se você não tem o restabelecimento da atividade insulínica e já dá bicarbonato para esse paciente, você pode piorar a condição dele. O risco de edema cerebral é altíssimo, então muito controle, um controle rigorosíssimo dessa hidratação, do tipo de solução que você está utilizando, os níveis de sódio e, claro, controle rigoroso da ação da insulina, porque a gente vai usar insulina regular para tratar esses pacientes. No contexto da UTI, vai ser insulina endovenosa, então precisamos ficar de olho nos acessos venosos, no vencimento das soluções, seguir a rotina do seu hospital quanto às diluições e lembrar que, como esse paciente está recebendo insulina, ele tem também o risco de evoluir com hipoglicemia. Então, além de monitorar os níveis glicêmicos do paciente constantemente, a gente precisa também ofertar um aporte calórico adequado. As diretrizes geralmente falam que a partir de 250 mg por decilitro de glicemia, você já pode começar a ofertar aporte calórico para esse paciente. Então, vai de acordo com a rotina do seu setor. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente fica
no próximo vídeo, tá bom? Beijo!